Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Se tudo correr conforme previsto, este deve ser o primeiro vídeo de uma série na qual eu pretendo mostrar para vocês como criar um jogo multiplayer, ou seja, como criar um jogo onde eu tenho vários jogadores interagindo ao mesmo tempo, tá certo? Eu digo que este deve ser o primeiro vídeo de uma série porque antes de falar propriamente sobre a implementação do jogo, sobre como construir o jogo, é interessante a gente conhecer um pouquinho da estrutura que nós precisamos ter para que isso ocorra, tá? Para que um jogo desse tipo, para que um aplicativo desse tipo possa ser criado, tá certo? Normalmente, quando a gente fala em jogo multiplayer, a gente fala em um ambiente onde eu tenho uma rede de computadores, seja uma rede local, onde os computadores estão próximos, seja uma rede de longa distância, por exemplo, onde as máquinas se conectam através da internet. E para que o jogo multiplayer se concretize de fato, para que ele possa ser realmente executado conforme esperado, em um dos computadores dessa nossa rede, né, vamos imaginar a princípio uma rede local mesmo, né, computadores que estão relativamente próximos entre si, mas em um desses computadores nós vamos precisar ter sendo executado entre aspas, vamos falar assim, um programa, né, o qual a gente chama de servidor. O que é o servidor, pessoal? Ou qual o papel dele? O servidor, ele é um programa que roda em uma máquina específica da nossa rede, que é responsável pelo controle dos demais computadores, pelo controle dos programas que os nossos usuários estão utilizando para poder participar do jogo, tá certo? Por sua vez, já que eu já falei nos usuários, né, estes usuários, eles provavelmente vão estar utilizando máquinas as quais a gente chama de clientes, tá certo? Então, um cliente, ele é o quê? Ele é, pensando, né, sob o ponto de vista de um jogo multiplayer, o jogo propriamente, né, ou melhor dizendo, uma máquina onde o jogo é executado, correto? E através desse nosso sistema, onde nós temos o cliente e o servidor, não é? As pessoas interagem no jogo, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um jogo onde duas pessoas estão em computadores diferentes e nesses computadores cada uma delas executa a sua versão do jogo, tá? Então, nesse caso, nós temos dois clientes, tá certo? Cada cliente vai executar a sua versão do jogo, né? Cada cliente corresponde a um jogador do nosso jogo. Bom, como esses clientes trocam informação entre si, como um cliente, como um jogador interage com outro jogador, que, como eu falei, nada mais é do que um cliente diferente. Essa comunicação, pessoal, ela não é direta. Ou seja, eu não consigo, não é viável nesse sentido, né, estabelecer uma comunicação direta de um computador para o outro, tá certo? Numa arquitetura desse tipo, é interessante que a troca de informação entre clientes, vamos imaginar que a gente tem mais um jogador aqui, tá? Só para deixar o exemplo mais abrangente. Vamos imaginar, pessoal, que para que esses jogadores possam trocar informação entre si de maneira coerente, não é? De maneira a não haver nenhum tipo de erro, não é? Enfim, de maneira até certo ponto síncrona, nós podemos dizer, é importante que eles, ao invés de interagirem entre si, ou seja, ao invés de um cliente mandar informação diretamente ao outro, é interessante que eles façam isso por intermédio do nosso servidor. Então, o servidor, pessoal, ele é aquela máquina que vai servir como um mediador entre os clientes, não é? Entre os jogadores do nosso jogo. Como as coisas acontecem, então? Por exemplo, se um cliente
quer mandar alguma informação para os demais, essa informação ela é enviada para o servidor e depois o servidor se encarrega de distribuir essa informação aos demais clientes, ok? Quando a gente fala em um jogo utilizando o ClickTeam Fusion, pessoal, para que ele possa ser feito como no formato multiplayer, né? Ou seja, onde eu tenho vários jogadores, cada um sentado na frente de um computador e interagindo através de uma rede, esse jogo ele precisa ser criado com um objeto do ClickTeam Fusion que a gente conhece como sendo o objeto LaySwing. Então é através desse objeto LaySwing que os clientes e o servidor vão trocar informações entre si, tá certo? Como isso acontece, pessoal? Isso, gente, é feito de acordo com algumas regras que eu pretendo mostrar para vocês agora, antes de começar a mostrar, mais uma vez, como eu falei, não é propriamente como o jogo é construído. Bom, em um ambiente desse tipo, a primeira coisa que a gente tem é um servidor funcionando e aguardando conexões dos clientes. Ok? Deixa eu só corrigir aqui. Essas conexões, pessoal, elas têm uma certa hierarquia. Então, quando eu vou estabelecer uma conexão de um cliente para o servidor, antes de mais nada, eu tenho que seguir algumas regras. Quais são essas regras? Primeiro, eu tenho que me identificar, tá certo? Falando a linguagem do objeto LaySwing, eu, como cliente, também sou considerado um peer. Então, peer é a denominação que o LaySwing dá ao cliente dentro do ambiente multiplayer que nós estamos construindo, tá certo? Então, considerem cliente e peer sinônimos, tá certo? Para simplicidade, eu vou usar cliente ao invés de peer. Bom, eu vou começar então a me conectar como cliente ao computador servidor. Qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é indicar um nome. Tá? Ou seja, eu preciso ter um nome de cliente. Eu não posso me conectar ao servidor sem antes indicar um nome. E como é esse nome? Esse nome, pessoal, é qualquer coisa do jeito que vocês quiserem, tá certo? Não existe restrição nenhuma quanto à definição do nome. A única regra que o ClickTeam Fusion, melhor dizendo, o LaySwing, exige é que dois clientes não tenham o mesmo nome, tá certo? A princípio, dois clientes, então, não podem ter o mesmo nome, eles devem ter nomes diferentes. Existem situações em que eu posso ter clientes com o mesmo nome, mas não vamos mexer com isso agora. Para aquilo que a gente pretende, vamos imaginar que dois clientes não têm o mesmo nome. Então, por exemplo, se o João ele se sentou nesse computador para jogar o nosso jogo, o outro colega dele, que também se chama João, se ele se sentar no computador que tem um outro cliente do nosso jogo, ele não pode se identificar como João. Ele pode, de repente, se identificar como João 2, mas ele não pode usar o mesmo nome de outra pessoa que já está no jogo, correto? Então isso é uma das primeiras regras. Ok, então a primeira coisa a ser definido na hora em que você
vai se conectar a um servidor é o seu nome. Opa. Bom, como um cliente se conecta ao servidor? Um cliente ele se conecta ao servidor através de uma via que a gente chama de canal. Tá certo? Então, o que é um canal? Um canal é uma via a qual o cliente pode se conectar ao servidor. E esse canal ele também precisa ter um nome específico. Um detalhe interessante, eu gostaria que vocês pensassem num sistema de trânsito, por exemplo, numa estrada, onde você tem diversas faixas. Não é? Você tem uma faixa, por exemplo, mais à direita, aí uma faixa central, é uma faixa mais à esquerda, outra mais à esquerda ainda. Enfim, você tem diversas faixas. O sistema de canais ele admite alguma coisa parecida com isso. Ou seja, um canal ele pode ter dentro dele o que a gente chama de subcanais. Tá? O que são subcanais? São vias de transporte de informação que podem fazer com que o cliente fale com o servidor, tá certo? Só a título de curiosidade, por exemplo, no nosso jogo, de repente, em um canal, a gente pode utilizar um subcanal, não é, uma dessas pequenas vias, para transmitir informações de textos. E aí a gente de repente pode usar um segundo subcanal para transmitir outro tipo de informação, tal como, por exemplo, a posição em que a gente se encontra dentro do jogo, correto? Coisas nesse sentido. Tá? Então eu preciso de um canal para poder me conectar ao servidor. Tá certo? Uma vez definido o meu nome, portanto, uma vez definido o canal que eu vou utilizar, como é que eu seleciono um canal, pessoal? Eu invento um nome para ele, simplesmente isso. Tá? Invento um nome para um canal e esse canal aí eu vou poder utilizar da forma como eu quiser, assim como outros clientes também vão poder usar esse mesmo canal se nós estivermos compartilhando o mesmo jogo. Ok? Bom, definido o nome, definido o canal, o próximo passo é realmente, efetivamente, tentar me conectar ao servidor. Então é isso que eu faço. Eu me conecto ao servidor. E a partir desse momento, eu posso, por um subcanal dentro do canal, enviar informações ao servidor, bem como receber informações do servidor. Ok? Bom, o meu jogo, ele, como eu falei, é multiplayer. Isso quer dizer que vários jogadores estão interagindo simultaneamente comigo. Por esse motivo, esse canal, que foi criado para minha comunicação com o servidor, ele precisa ser compartilhado com os outros clientes. Tá? Então, você ter um canal exclusivo para você, numa arquitetura cliente-servidor, onde você tem que interagir com outros clientes, isso não serve para nada. Tá? Então, de fato, o meu canal ele tem que ser grande o suficiente para que ele possa abranger todos os clientes que vão interagir comigo. Tá certo? Bom, isso significa que quando o segundo jogador entrar no jogo, ele vai precisar se conectar ao mesmo canal no qual eu me encontro. Quando o terceiro jogador se conectar ao jogo, ele precisa também entrar no mesmo canal em que eu me encontro. Tá certo? Então é assim que esse sistema funciona. Eu vou até mudar um pouquinho a forma como eu escrevi, tá? Só para deixar bem claro que toda essa região
que está abrangendo os clientes, os peers, né, que participam do jogo, é um canal. Tá? Lembrando que o canal ele possui subcanais. Tá certo? Vamos imaginar a seguinte situação agora, pessoal, mesmo porque ela vai fazer parte do propósito do nosso jogo. Né? No nosso jogo, a gente não quer simplesmente interagir, compartilhar com os outros jogadores as posições do nosso player, né, do nosso avatar dentro do jogo. A gente de repente também pode estar querendo, tá? A gente também pode estar interessado em conversar com os demais jogadores. E isso quer dizer que o meu jogo, ele, além de ter essa característica, né, de um ambiente com personagens interagindo entre si, ele pode também dispor de uma espécie de sala de bate-papo onde os clientes trocam informação entre si. Ou seja, como eu falei agora há pouco, uma das coisas que a gente pode ter nesse nosso sistema é um subcanal destinado a trocas de mensagens. Então, por exemplo, vamos supor que eu pretendo mandar uma mensagem para todos os demais clientes. Então, olha, eu vou, através de um determinado subcanal, enviar a minha mensagem ao servidor e o servidor, por sua vez, ele vai replicar essa mensagem, né, aos demais clientes. Tá certo? De repente eu posso estar usando o que a gente chama de subcanal 0 no ClickTeam Fusion para fazer esse tipo de troca. Tá? Essa situação que eu acabei de falar, claro, se eu desejo que a minha mensagem ela seja transportada a todos os demais clientes. De repente pode ser que eu não queira falar com todos os clientes simultaneamente. De repente pode ser que eu queira falar só com um jogador especificamente. Então eu vou avisar o servidor que eu não quero que a minha mensagem seja transmitida a todos os clientes que estão usando este mesmo canal. Eu quero que a minha mensagem seja só transmitida a este cliente aqui. E o servidor faz isso para mim. Ok? De repente pode ser que, por exemplo, seguindo, aliás, esse exemplo, né, esse cliente aqui, olha, ele queira mandar uma mensagem para mim, então ele também vai usar o subcanal 0, né, para mandar uma mensagem de texto, tá certo? Então, isso é um dos objetivos que nós pretendemos implementar no jogo. Utilizar um subcanal específico do canal de comunicação entre os clientes para troca de mensagens de texto, como se isso fosse de fato uma sala de bate-papo, não é? Um chatzinho, ok? Bom, fora isso, ou seja, além de trocar informações de texto entre os clientes, entre os jogadores, outra coisa importante é compartilhar aí sim entre todos os jogadores, né, que estão ativamente participando do jogo, por exemplo, a posição de cada um dentro desse jogo, né? Se a gente estiver pensando em um jogo 2D, como normalmente é o caso do ClickTeam Fusion, o personagem desse cliente ele vai ter uma certa posição x1, y1 dentro do jogo. O personagem desse cliente vai ter uma certa posição x2, y2 dentro do jogo. Esse outro jogador vai ter o seu personagem numa posição x3, y3 dentro do jogo e assim por diante. Tá certo? Essas informações elas precisam necessariamente serem compartilhadas entre os jogadores, entre todos os jogadores, claramente falando. Ou seja, se por exemplo esse jogador muda a sua posição, a nova posição ela tem que ser enviada ao servidor por um canal diferente daquele em que a gente enviava mensagens de texto, né? E o servidor, por sua vez, ele deve informar os demais clientes através desse subcanal que esse jogador mudou a sua posição.
Tá? Por que isso, pessoal? Para que a informação visual que cada jogador tenha na sua tela corresponda de fato à situação de todos os jogadores dentro do jogo. Ok? Da mesma forma, se, por exemplo, esse jogador mudou de lugar, então essa informação também pelo subcanal 1 tem que ser enviada ao servidor e do servidor aos demais clientes. Então isso é uma exigência, tá certo? Eu só quero, me desculpem sendo bastante redundante, mas reforçar mais uma vez, nessa estrutura que eu estou propondo, dentro de um canal, a gente vai usar 2 subcanais, não é? O subcanal 0 para transmitir mensagens de texto entre os jogadores e o subcanal 1 para transmitir, por exemplo, informações que indiquem a posição, não é? O local de cada jogador dentro do jogo. Tá certo, pessoal? Então, isso, a princípio, é uma ideia bastante geral do que nós pretendemos fazer, tá? E eu gostaria, antes de terminar, só mais uma vez reforçar a ideia de como as coisas acontecem, tá certo? Corro o risco de ser redundante, aliás, acredito que eu vou ser redundante, mas eu acho isso importante, tá? Então, na arquitetura que nós pretendemos criar, nós precisamos de um servidor, que é o computador que vai gerenciar toda a nossa rede. Esse computador, servidor, ele vai ser acessado por clientes. Os clientes, para falar com o servidor, eles precisam, antes de mais nada, de um nome. Definidos os nomes, é necessário definir um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, ele admite subcanais e, no caso do nosso jogo, a gente vai ter um subcanal para troca de mensagens de texto e também a gente vai ter um subcanal para troca de informações propriamente do jogo, tá? Lembrando que o subcanal ele nada mais é do que uma das faixas que a gente tem nessa estrada que a gente chamou de canal. Certo, pessoal? Então essa é uma explicação, acredito que, embora de certa forma demorada, mas bastante simples, que explica mais ou menos como é que as coisas vão acontecer nessa arquitetura de cliente-servidor. No próximo vídeo eu começo a falar com mais detalhes como ocorre aliás, como ocorre não, me perdoe. Como é construído um servidor, como é construído um cliente para o nosso jogo. Tá certo, pessoal? Por enquanto é só. Até mais.